iniciar um empreendimento? Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Empreender com Sucesso, substituindo hoje aqui a Lisete Fröhlich, sucedendo a programação da rádio. Teve o nosso correspondente, tivemos antes do Tá Na Hora, programa dinâmico, vibrante, com muitas informações, com muitas entrevistas, e agora estamos começando o Empreender com Sucesso, às quintas-feiras, um programa diferente, um programa enriquecido por uma proposta diferenciada de resgatar memória. E ainda hoje falávamos sobre isso numa entrevista com a professora que concorreu em 2019 e ganhou o concurso para trazer a sua dissertação sobre o Colégio do Maneco, Manuel Ribas. A história do Maneco, e muita gente gostou aqui na programação, porque história é isso, mexe com lembranças, mexe com vivências, mexe com raízes, nossas raízes, e a gente fica se encontrando, dizendo assim, por que eu estou aqui hoje? É porque a gente tem lá atrás, né, um percurso, uma história, o que se fez um percurso. E olha que legal, o pessoal que trouxe essa proposta, estão chegando aqui, mas já está aqui a engenheira Luciana Paola Camilotti, que vai estar no Tá Na Hora também falando sobre outro tema, que é da atividade profissional dela, muito contributivo para o empreendedorismo, para inovações no setor de varejo, né? Mas agora aqui é cultura. Cultura muitas vezes é confundido com tradição. Tradicionalismo muitas vezes é confundido com conservar história. E de forma até equivocada se diz que é um pouco conservadora. E não é, porque a tradição quer manter aquilo que faz referência de presente para que o futuro possa acontecer. Né? E olha quem está aqui. Perfeito. Ó. Olha aí, hoje chegou a chama crioula em Santa Maria. Logo Hoje depois, chegou. depois desse nosso horário aqui, já estou trabalhando ali com a edição de imagens, a edição de áudio, vamos reproduzir o Júnior Poçobon. Pode ficar à vontade aí, Vitor. Eliezer Vitor, para dar melhor enquadramento. O Júnior Poçobon, na 13ª Região Tradicionalista, que junto com o prefeito Jorge Poçobon e junto com o presidente da Câmara, Valdir Oliveira, entidades tradicionalistas receberam a chama crioula. E isso já é, para começar de conversa, né, um fato de tradição. Essa coisa de buscar a chama em algum lugar e manter acesa essa tradição. Oh, perfeito, Luciana André. Paula Camilotti. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Quero dizer que o Imembui. programa, o comando é com você aqui, viu? Eu vou ficar só do que você precisar. Hoje estou na responsabilidade. A Lisete não está aqui para me socorrer. Então, pessoal, hoje estamos aqui com a Rosemary da Luz Feltrin, que está aqui à minha direita. Ela é a diretora cultural do Piá do Sul, do Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul. E aqui do meu lado também as duas, né? São duas mulheres bonitas, mas temos aqui a segunda prenda, Mariana Schirmer Pigato. Boa noite, meninas. Tudo bem? Então, pessoal, hoje nós temos uma agradável surpresa para vocês, trazer um pouco, né, da história do Piá do Sul. Eu gostaria de iniciar, então, perguntando para a Rosemary, como que é o dia a dia de vocês no Piá do Sul? Boa noite a todos os ouvintes dessa tão atenciosa emissora, né, de rádio, e estamos online também. Sim. Então, o nosso boa noite, o nosso carinho. Desde já agradecendo
convite para aqui falarmos um pouco da nossa entidade tradicionalista, ou seja, o Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul. Eu faço parte da direção, né, cultural, juntamente com outros 2 colegas, e a gente trabalha a gestão toda de prendas e peões da entidade, aonde a gente tem as crianças, os adolescentes, adultos, que a gente comanda, dá uma orientação daquilo que nós aprendemos. Então, o nosso dia a dia vem sempre cercado de eventos, as prendas é estudo, várias coisas que ao longo a gente pode ir acrescentando, enriquecendo a tua pergunta. São muitas atividades, São, né? bastante. É um ano, né? Essa gestão agora, a gente troca de ano a ano. 13 de agosto nós colocamos a nova gestão 2022-2023. Temos um trabalho até o próximo 2023, em agosto, sendo que por esse um ano eles passam por várias etapas. Nós temos o concurso regional, que a nossa entidade sempre participa, tanto que o ano que vem nós sediaremos esse concurso regional, porque a nossa primeira prenda adulta 2021 e 2022 a gente tem o título é nosso e a gente que vai sediar. Então, da nossa entidade vamos ter prenda juvenil, prenda adulta e o Piá Farroupilha concorrendo no concurso do estado ano que vem, em abril e maio. Que maravilha, que maravilha. E Mariana, me conta, tu és a segunda prenda? E desde quando que tu estás com a faixa, com essa responsabilidade de representar a segunda prenda do Piá do Sul? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Então, eu iniciei essa caminhada no movimento tradicionalista gaúcho, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, no CPF Piá do Sul, inclusive, como segunda prenda dente de leite da entidade. E esse ano recebi, então, a faixa de segunda prenda, né? Então, ao longo desse ano e do ano que vem até julho, estarei nesse cargo, contribuindo da forma que puder para a entidade. Que maravilha. Olha, primeira coisa que eu tenho que dizer que tu é muito bonita. Obrigada. Representa com muito encanto as mulheres gaúchas. Está chegando Obrigada. aqui nossos amigos para compor o nosso painel. Carlos, Flávio e Rodrigo. Já tinha apresentado vocês, antes de vocês chegarem, já tinha dito para as meninas que nós estaríamos hoje sem a Lisete, pessoal. Hoje a Lisete nos deixou sozinhos aqui, mas a sorte é que a gente tem o André Campos conosco aqui para nos socorrer. Ao dispor. Então, estamos aqui com a Rosimari e com a Mariana, né, a diretora cultural do Piá do Sul, e a segunda prenda, Mariana Pigato, segunda prenda. Mariana, nos conta assim a parte de todo o processo de escolha de prendas. Como é que funciona? Conta para nós o que acontece dentro do centro de tradição, o Piá do Sul, e nos outros também. Como é que esse processo se dá para chegar até? Existe alguma etapa? Existe uma preparação? Quais são as habilidades que a prenda tem que vencer? Existe alguma espécie de prova? Como é que funciona isso dentro do Piá? Vamos lá. Então, de cada CTG varia um pouco o processo, né? Alguns CTGs fazem o concurso interno para as meninas receberem a faixa. No Piá, a gente é mais pela parte da indicação, mas já estamos prevendo também concursos internos. Devido até não atrapalhando assim ela, mas como teve a época de pandemia. E até esse retorno, né, para a gente voltar a estruturar, tempo hábil, porque as meninas passam por um longo processo que elas estudam para uma prova escrita, elas estudam para uma artística, elas estudam para uma mostra folclórica, então assim é bem amplo, sabe, para a gente aí chegar ao final de quem seria a primeira, a segunda. Então este ano a gente optou
o concurso foi interno, a patronagem se reuniu e resolveu dessa forma, devido ao tempo que muitas atividades voltaram, Fest Mirim, Juvenarte, que o Piá participou, e não tinha tempo hábil das meninas se prepararem, estudarem, né, porque é um conteúdo um pouquinho intenso. Houve porque... uma lacuna, então, de toda a exato. preparação, Isso, teve aquela parada, porque o envolvimento, porque eu já participei um pouco da rotina de vocês, em festas, em apresentações, em bailes, e sempre, porque é perto da minha casa, é aqui perto do patronato, então a gente sempre foi convidado, os nossos amigos também, as amiguinhas da minha filha também, eram prendinhas, e sempre foi uma coisa muito gostosa, a gente chega lá, tinha o carreteiro, tinha o churrasco, o baile, e então isso, e é sempre uma festa familiar. Isso é tão importante, né, Rose? Porque sempre é uma festa que envolve toda a família. E eu queria te perguntar, Rose, assim, quantos anos está fazendo o Piá do Sul? Agora, 7 de dezembro, 65 anos. 65 anos. 65 anos. Que maravilha, que maravilha. E também gostaria que tu nos contasse um pouco das premiações que vocês tiveram no Enarte. O Piá do Sul como um todo, não só na parte artística, né? Ele foi já tetracampeão com a invernada adulta do Enarte, né? Em 98, 99, 2013 e 2017. Foi vice-campeão de danças tradicionais estadual, né? Ele sempre participou, é uma entidade sempre ativa, sabe? Participando de todos os eventos oficiais do movimento. E fora dele também, como rodeios, que sempre... Desfiles. Isso, desfile a gente, graças a Deus, foi bastante premiado também, né? Nós não tínhamos a intenção, a gente sempre fez o nosso desfile tão singelo, mas sempre querendo passar um pouco da cultura, né, do Rio Grande do Sul. Contar um pouco para aquele que está assistindo entender como funciona um CTG, que muitas pessoas não sabem o que dentro de uma entidade tradicionalista acontece. Então, a gente também, graças a Deus, tanto da cidade como da região, a gente já tirou várias premiações. Então, ele tem uma vasta participação em todas as atividades. A Mariana também, fora ser prenda desde pequena, como ela falou, ela dançou em invernada, ela declama, ela canta. Ela foi departamento jovem agora nosso, né, nesse ano que passou, hoje segunda prenda, foi prenda mirim. Então, assim, a atividade é bastante envolvente. Que toda aquela família, assim, ó, como tu disse, como é a família, depende muito também da família ter um filho e apoiar. Porque muitos querem dançar, ou dançar chula, porque várias coisas que tem, várias atividades atrativas que tem para fazer. Não é só também a parte artística, a parte cultural, tem esportes, que o Piá também foi campeões, não só estadual, mas brasileiro, de bocha. Parte campeira também. Parte campeira. Então, assim, Muita coisa. A gente uma entidade, tanto que a gente tem muitas invernadas, tem grupo de terceira idade, tem a nossa, assim, a parte campeira. Então, temos várias atividades. Então, graças a Deus, todas as famílias sempre juntos, né? Apoiando e ajudando seus filhos. E o que, na verdade, a gente que está há tanto tempo, e até aqueles que iniciaram a história do Piá do Sul, em 57, é formar novos jovens, como, né, a Mariana, que a gente tem, a nossa gestão tem desde prendinha, guriazinhas de 4 anos, até... Então, assim, a gente quer, na verdade, fazer com que... ser formadores de novos tradicionalistas, porque a gente não fica, né, a vida inteira. Exato. E a gente também tem que o tempo parar e descansar e dar oportunidade a outros. Então, pelo menos a gente trabalha nesse sentido, né? Porque o tradicionalismo proporciona muitas coisas que as pessoas às vezes não sabem, né? Não tem ideia. E antes a gente estava comentando que chegou hoje a chama crioula em Santa Maria.
o que representa essa chegada da chama crioula no nosso município? O que acontece em função da chama crioula? Ela é distribuída para todos os centros? Tu queres, pode me responder. Sim, a chama ela vai ser distribuída, né, para cada CTG. A gente tem a ronda da chama, né, como a gente chama. Cada CTG fica um tempo ali na 13ª, cuidando, né, como a gente fala, a chama crioula. E é um prenúncio, né, da Semana Farroupilha, né? Já essa chegada da chama, ela simboliza isso, esse início já do mês de setembro, da Semana Farroupilha. A gente fala muito, né, que a chama é das nossas tradições, né? Um simbolismo. É um simbolismo Exatamente. muito bonito, né? A chama que não se apaga, a chama eterna da tradição gaúcha. O fogo de chão, todo aquele envolvimento que o gaúcho tem em volta do seu chimarrão, da sua chaleira, né? Naquele tripé em cima do fogo, a chaleira de ferro, a chaleira com o picumã preta de ferro, né? De tanto ficar no fogo, quase nunca sai, só entra a água e nunca ela praticamente, ela nunca fica brilhando, ela está sempre quente ali. Então, é um símbolo mesmo, né? O fogo de chão, a chama crioula que não se apaga. Existem alguns locais que essa chama tem mais de 50 anos acesa, né? Aqui perto, isso mesmo. Perto de São Cepé tem. De São Cepé. É uma chama que nunca se apagou, que eles conservam o fogo no galpão, aceso há mais de 50 anos. Depois a gente poderia trazer bem direitinho essa informação, mas é uma coisa muito bonita. Isso aí tem um cuidado. Como não deixar um fogo morrer? Alguém tem que alimentá-lo o tempo inteiro. Daqueles dos antepassados, né? Que começaram e hoje estão preservando, seguindo essa tradição. Tanto que a chama crioula, cada ano vem de alguma localidade. Agora mesmo veio de Canguçu, pensa, atravessar o estado a cavalo para ir buscar a chama para cada um, imagina, de Canguçu a Itaqui, a Alegrete, né? Lá as missões, vai essa chama crioula e sempre é uma comemoração, alguma na cidade de referência, sabe? Aí lá buscam essa chama, traz para sua região e depois, agora aqui vai ser dia 13, espalhadas para todas as entidades. E a entidade manter aquela chama até dia 20. Permanente ali, cultuando. Claro que o CTG trabalha o ano inteiro, né? Sobre a cultura. Mas ali, aquela semana, toda noite as famílias estão lá, todas têm apresentações invernadas, enfim. Ficam lá conversando, numa roda de chimarrão, conversando, porque é onde, né? A convivência com as pessoas. Como sempre se disse, a gente, na nossa cultura, diz que aonde se sai grandes decisões, uma roda de mate, né? Isso mesmo. E onde saiu muitas decisões que vieram, verdade, né? Lá, desde o tempo da Revolução, enfim, quantas decisões saiu de um fogo de chão. E hoje a família conserva isso, porque muitos pais, quem sabe, fazem uma roda de chimarrão, estão lá com seus filhos, conversando alguma coisa, é um momento único da família se encontrar e discutir alguma coisa referente ao dia a dia, né, a vida de cada um. Então, é uma forma, é o que proporciona essa chama, todo esse encontro. Todo um contexto, né, de costumes, de riqueza da nossa cultura que aflora nesse momento. O mês de setembro, para nós, ele é todo um mês de festa, não é só a semana Farroupilha, ele é todo um mês voltado. O gaúcho parece que ele se acorda no dia 1º de setembro. Todo mundo procurando a sua pilcha, ou pilcha nova, ou enfim, né, várias coisas para poder... Mas é bem... E vocês dois, o que vocês querem perguntar para essas moças bonitas aqui do Pé do Sul? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Luciana. Boa noite, Rodrigo. Boa As noite. nossas convidadas, Mariana, Rose, né? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Peço desculpas pelo atraso, por estar aqui, né? Sempre ocorre algumas situações um pouco extemporâneas, nos tiram um pouco do caminho, mas estamos aqui, muito gratos pela presença de vocês e por estar diante mais uma vez. André, prazer revê-lo, alegre e saltitante, né? E
Obrigado. Isso aí, E, CF. e agradecer a você que nos assiste já nesse segundo programa que nós trazemos convidados aqui, muito bem recepcionados pela nossa anfitriã, a Luciana. Perguntar para vocês, dentro desse contexto atual, extremamente tecnológico, do mundo extremamente tecnológico, né? Nós vemos cada vez mais as pessoas, muitas vezes, sem sequer cumprimento, e às vezes são capazes de bater a cabeça ou cair num buraco porque estão no celular. Exatamente. Como vocês acreditam que a tradição possa relacionar-se nesse atual contexto e ser fonte atrativa para que as pessoas reconheçam a sua história, né? Não apenas a história do CTG Piá do Sul, do MTG, hoje até estava transitando nas páginas do MTG, sabendo que mais ou menos tem em torno de mais de 1 milhão de pessoas, né, que estão vinculados de alguma forma a essas entidades. Eu venho de uma região que é São Gabriel, né, 18º. 18ª, região tradicionalista, que é uma cidade que respira, e muito, né, foi capital farroupilha. Como que vocês enxergam, como você, Mariana, no caso, vê as pessoas da tua idade, da tua geração, hoje, sabendo, no caso, que você tem todo um contexto histórico dentro de um CTG. Sim. Como eles enxergam isso, como eles veem, se eles têm curiosidade de saber, se eles já compareceram, foram em alguma festividade, numa festa campeira. Poderia nos dizer? E depois eu gostaria também que a Rose falasse dessa questão de que possamos perpassar os tempos, né? Hoje falamos de a chamada inteligência artificial. Sim. Eu acredito que essa pergunta casa muito com o momento de pandemia que a gente passou, né? Em que o CPF Piá do Sul e outras entidades tradicionalistas, inclusive o movimento tradicionalista gaúcho, acabou se adaptando também a esse momento e movimentou muito as redes sociais através de lives, através de posts informativos sobre a cultura de um modo geral. E eu acredito que isso é fundamental, porque o movimento, ele tem que ir também se adaptando, de certa forma, às transformações que acontecem na sociedade, né? Muito interessante. E essa questão da atração de jovens para o movimento, né? Ela vai muito disso, né? Da gente poder também se adaptar a questões atuais, sem deixar de lado as nossas raízes, né? A nossa história. Então, um dos exemplos que a gente tem, né, dessa questão de chamar os jovens, é um dos projetos que as prendas realizam quando vão concorrer, tanto na região tradicionalista quanto depois no estado, que é o projeto MTG Comunidade Escolar, em que as prendas realizam projetos escolhem uma escola, né, para realizar um projeto, e além de conversarem com os alunos em si, a gente fala comunidade escolar, porque a gente congrega os alunos, os professores, diretores e todos os funcionários e pais desses alunos também. Então, é uma forma de atrair novos adeptos para o movimento e também mostrar essa nossa cultura que é tão rica e tão bonita, né, e que acaba sendo ofuscada muitas vezes por algumas outras mudanças que a gente vê hoje na sociedade, né? E eu acho interessante porque, se a gente for ver a história do movimento tradicionalista gaúcho, ele surgiu dessa ideia de resgatar a tradição, de um grupo de jovens que viu que, com as influências externas de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, né, na década de 40, que essa tradição estava se perdendo. Eles precisavam fazer alguma coisa para resgatar isso, para avivar essa chama, né, dentro das pessoas. Então, foi aí que iniciou o movimento tradicionalista gaúcho organizado. Porque se a gente for falar de tradição, de cultura, isso é algo pré-histórico, né? É algo que sempre teve na história da humanidade. E se a gente for ver o movimento tradicionalista como ele é hoje, de uma forma organizada, ele surgiu ali na década de 40, com esses jovens que buscaram, então, resgatar essas tradições que estavam sendo apagadas. Então, acho interessante a gente frisar isso. O movimento, ele não é estático,
ele tem que se adaptar, sim, às mudanças. Ele seria atemporal. Exatamente. Ele tem que se adaptar às mudanças que a gente tem na nossa Eu posso dizer isso para ti também. Essência. Exatamente, sem perder a essência. Exatamente, Sem você perder tem a que essência. conservar a essência. Eu sou vinculado ao meio rural, a gente tem propriedade rural, Sim. né, hoje com irmãos, e você nota muitas mudanças que ocorreram, né? A Luciana também, o Rodrigo tem histórico familiar de pessoas ligadas ao campo, e você vê mudanças naquele espaço. Sim. Né? E você tem que, naturalmente, assim, ó, como tu disseste, tentar fazer com que haja essa inter-relação sem que você perca aquilo que é o fundamento, Exato. que é a essência. Né? Você conserva muitos elementos. Eu só sinto muita saudade, porque quando era guri, né, era pequeno, isso já faz algum tempo, eu me lembro daquelas pessoas que contavam causos. Né? A Luciana me fala no Picumã da Chaleira, e quando a gente lia também, muitas vezes, quando o guri estava na escola, né, e aprendendo, tu ficava com o nariz extremamente, né, cheio de picumã, parecia uma chaleira, uma cambona. Né? Lembra da cambona? É verdade. Cambona? Sim. Ou então tu ir no fandango do chão batido. Exato. Aqueles casamentos no meio rural eram coisas assim, ó, que Lindos. marcam para sempre. Verdade. Sim. E uma coisa assim que eu falo também na questão dos causos, para ver como isso é rico e como a gente viu que uma época, né, houve no Rio Grande do Sul um resgate, e é algo assim, ó, que era natural, ou seja, eram pessoas do cotidiano, do trabalho rural, e que era justamente isso. E você ficava impressionado. A narrativa era tão densa, tão intensa, tão profunda, que quando se falava muito em figuras como míticas como o lobisomem, né? Você saía para a rua, né? Mesmo. Olha, eu te dizia assim, arrepiado, É né? Tu dava um verdade. passo para frente e dois para trás, né? Olhava e quantas E aí chamava fulano, tu não vai dormir? Para poder, sabe? Isso às vezes era digamos, 50 metros, mas para vencer aqueles 50 metros, Sim. com história de dinheiro que era, né? Dos grandes momentos das revoluções e tal, daquelas figuras que tinham todas lendas, né? Isso, a riqueza disso. E o quanto enterravam isso, ouro Enterravam também- dinheiro. e às vezes, ouro. né, Exato. um escravo E ficava guardião, e daí depois alguém, sei lá, passado ano, sonhava que estava lá em tal E a lugar. Dizem, né? Eu nunca vi pessoalmente alguém dizer, fui lá e tinha mesmo a tal. Mas isso é coisas que... Como se diz, A gente- causos. É, Os são causos. É. Não, e a Mariana trouxe isso com tamanha facilidade, né? De uma maneira extremamente assim, ó, natural. E só para Eu tô reforçar ali encantada a nela. questão, quando ela falou na época de pandemia, o exemplo também disso, quanto nossa entidade mesmo, a gente fez várias atividades Sim. online. Nós realizamos em 2020, né, o primeiro Festa em Cena, do qual a gente abriu um concurso interno e deu temas para eles escolherem e eles encenaram esses temas e teve avaliação online. Então a gente fez isso, teve legal. gente que fez trabalho riquíssimo. A gente tem vídeo e tem também na parte teórica lindíssimos trabalhos fantásticos que fizeram sobre Salamanca do Jaral, Negrito do Passeio, foram no Minuano. Gente, assim, ó, é encantador. Desde o Mirim até a invernada adulta fazendo esses trabalhos. Fantásticos. veterano. O Giru veterano, que nós temos as invernadas, fizeram participação dessas histórias relembradas, né, através desses vídeos. E lá tinha um avaliador que a gente mandavam para nós o vídeo, a gente escolhemos 3 pessoas fora do Piá do Sul para avaliar. Eles fizeram trabalhos. Quando eu tiver a oportunidade, eu envio para vocês olharem. Muito assim, ó, ensaios das invernadas que o coreógrafo fazia online, dava os passos, eles ficavam lá na garagem da sua casa, na sala, ensaiando. E para quando retornou, né, pôde de alguma forma retornar, eles estavam... Porque ia se perder isso, mas o quê? A gente, como diz a Mariana, aí cresceu, evoluiu e ia aprender também a lidar com a tecnologia. A gente também não pode ser tão... você só daquele jeito que era lá antigamente. Não, temos que evoluir.
Porque o jovem está aí, vem com força, com ideias Sim, novas. tanto que o histórico até mesmo da indumentária mostra esse processo de mudança, né? Exatamente. E essa coisa fantástica, assim, da gente ser gaúcho, né? Porque às vezes nos perguntam por que a gente tem, talvez, na vertente, no nosso íntimo, aquela questão um pouco separatista, a gente não quer entrar muito em detalhe aqui, mas nós nos sentimos muitas vezes muito naturalmente mais próximos dos nossos irmãos uruguaios, argentinos e também de uma parte chilena, né? Porque nós compartilhamos da mesma história. Exato. Rodrigo, que é o nosso sociólogo do grupo aqui. Porque assim, ó, tu vai concordar, assim, a nossa cultura, dentro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente tem vários movimentos tradicionalistas gaúcho, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, sabe, lá no Nordeste a gente tem fora do Brasil, mas assim, a nossa cultura, quando tu leva para algum outro estado, o pessoal se emociona, porém ainda não é muito conhecido como tu vê o Nordeste lá com as músicas, né? Sim. A cultura deles, aqui o Rio Grande do Sul já abraça e nós ainda não temos todo esse contexto de abraçar totalmente a nossa cultura. Lógico que temos orgulho de ter prendas, peões, enfim, patrões, CTGs em outros lugares, né? Vindos, quem ensinou o caminho? O Rio Grande do Sul. É verdade. Primeiro, boa noite, né? O segundo convidado, participante, que vai pedir escusas pelo atraso, né? Mas enfim, a culpa foi minha, não foi do CF, então. Mas é o seguinte, eu estava ouvindo vocês falarem aqui e me lembrando que a cultura gaúcha, ela já é, há muitas décadas, uma cultura universal, né? E eu não posso deixar de me lembrar de um livro de um biógrafo do Giuseppe Garibaldi, que foi nada mais, nada menos do que Alexandre Dumas. Quem foi Alexandre Dumas? Foi simplesmente o cara que escreveu Os Três Mosqueteiros, né? Exatamente. Então é uma cultura universal. Aí eu estava me lembrando de um trecho de uma escaramuça entre farrapos e imperialistas, onde ele descreve um ataque dos imperialistas em uma das sedes do governo farrapo, né? Que me lembrou um pouco Os Três Mosqueteiros, até a forma de narrar, né? Então, isso é uma pequena ilustração de dizer que é uma cultura universal essa nossa, né? E por ser uma cultura universal baseada em raízes muito fortes, né? Eu vejo com uma certa preocupação também, porque falando em tradição, eu estou falando em raiz, eu estou falando principalmente em resistência, né? A verdadeira resistência, por conta de várias situações que faz com que em outros momentos da vida cotidiana brasileira o sujeito gaúcho era tratado com certo desdém, de maneira jocosa, não é? E o que eu percebo, porque eu também... Uma maneira importante de a gente ver a contundência da cultura gaúcha é quando você sai do estado, né? E eu tive essa felicidade de ver isso, né? E sentir isso, né? Eu fui morar uma parte da minha vida por conta de estudos fora do Rio Grande do Sul, no Paraná, e a situação era sempre a mesma. O gaúcho, deixa com o gaúcho lá, o gaúcho resolve, é com o gaúcho lá. Como é que é lá, gaúcho? Como é que faz assim, gaúcho? Né? Outra vez, eu só para comentar a força da cultura gaúcha, eu estava em Goiânia conversando com um amigo gaúcho num ônibus, um senhor tocou no meu ombro, eu virei para trás e disse, vocês são da Argentina? Ele perguntou para mim, eu disse, não, a gente é do Rio Grande do Sul. Não, porque vocês falam tão estranho, que eu não entendi o que vocês estavam falando, eu achei que vocês eram da Argentina. Mas enfim, é por conta dessa força, dessa tradição, que se mostra como um movimento de resistência, né? É um movimento de resistência por conta de todas as influências externas, né? O Paixão Cortes já estava preocupado com isso lá, né? Da cultura norte-americana, né? Tanto que foi numa escola, no Colégio Julinho, que ele começou, né? Que ele achou, diz, Deus, chega, vou lá. Quando surgiu a oportunidade de trazer os restos mortais de Davi Canabarro de Livramento para Porto Alegre, é aí que ele achou. Claro. Né? E dessa riqueza do Rio Grande do Sul, né? De como se constitui. Né? Depois a gente, logo em seguida, vai ter o romance O Tempo e o Vento, né? Nos 3 tomos ali, né? Que é uma maravilha, né? Certa vez, um amigo que veio de fora do estado morar aqui disse, Rodrigo, eu não entendo as mulheres gaúchas. Então tu faz o seguinte, rapaz, tu compra O Tempo e o Vento, volume 1,
e ver como é que é na Terra. Quando tu lê, daí tu vai começar a entender como é que funciona a mulher do Rio Grande do Sul. Então começa por ali, né? Vai para a literatura. Verdade. Né? Exatamente. Que ali ele vai começar a entender como é que essa dinâmica dessa mulher forte, de um lugar inóspito, né? Sim. Que não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, que salvo devidas proporções, é mais ou menos o que acontece hoje, né? Com outras influências que não aquela E a de mulher invasão, ficava em né? casa mesmo na época da Revolução, ficava ela sozinha comandando Sozinha. muitas coisas, podendo fazenda, chegar. aham, Sim, podendo negócios chegar o na inimigo, cidade, chegar, né? sim. E ela estava ali. E a força da Exposta mulher e gaúcha claro. é um estandarte desse movimento. Né? Vocês estavam falando, eu estava me lembrando da minha infância também, porque no ano de 1987 eu desfilei pelo CTG Ponche Branco, né? Saí lá do Campestre do Menino Deus, né? Exatamente. Antes das 6 da manhã, né? Para Ponche desfilar lá na Avenida Medianeira, né? E como isso marca a vida de uma criança, né? Que sai de um lugar andando a cavalo na cidade, né? Com aquele povo todo e vai se juntando e vão se juntando e vai levando aquele volume, né? Eu vou surpreender as minhas convidadas. Eu desfilei pelo Piá do Sul. Nossa, E em cima do caminhão, vestida de prenda, com a minha filha vestida de prenda. Gente, eu amei. Foi para mim assim uma realização de um sonho. Eu sempre quis desfilar e um dia eu estava bastante envolvida lá no Piá do Sul e me convidaram e eu digo, é para já. Eu já estou lavando, engomando. Isso foi bem antes da pandemia. Minha filha hoje está com 14. Isso deve fazer uns 5, 6 anos atrás. Então, dentro desse contexto, eu sei que o Ponche Branco não existe mais, né? Estava com um Não, problema agora- na sede, né? mas agora ele tem. graças a Deus, voltou ativo. Esses né? dias eu passei na frente do Ponche Branco. É lá verde. quem vai pro Velho Amâncio, que eles estão com Ah, uma nova tá. uma Nossa, sede. Ah, Hoje, também legal. por surpresa, e eu também fiquei bastante feliz, o Ponche Verde também parece estar retornando. Pois é, porque isso eu ia Muito comentar. tempo, Na é. Venâncio Aires, a sede ali está para venda, não é? Só não sei onde vai ser. Isso. Eu não sei se vai ser ali. Desculpa. Mas hoje eu tive a grata notícia de saber que eles também tem patrão, estão E retornando. meu avô foi patrão do Ponche Verde. Olha aí. É que, na verdade, É. assim, ó, pra quem não Um sabe dos muita fundadores história, assim, ó, também. o Piá ele é oriundo, vem assim, ó, era um grupo de pessoas, né, de homens, que saíram do Ponche Verde, né, e formaram a parte mais jovem foi formar o Piá do Sul, né, e a outra parte mais, não digo a mais... Como é que Experiente. eu vou? Mais experiente, vamos dizer assim. Foi formar a Estância do Minuano. Olha. Entende? Olha só. Então, Duas essa baitas contribuições de então- dissidência. Então, A saga do daí, gaúcho. tanto que a primeira Resistência e entidade, né, dissidência. da cidade é o Ponche A Verde dualidade CTG. marca muito, né? É. E aí veio formar esses dois grupos, sabe? É. E claro, ativos, né? O Piá do Sul, o Ponche Verde teve há muitos anos sempre ativo, houve problemas, mas agora, graças a Deus, eu acredito que está retornando. E o Piá do Sul foi indo, né? Até conseguir a sede, conseguir toda a estrutura. Eles ensaiavam no circo operário. Eu lembro porque meu pai era da época, eu era criança. Então, a minha entidade tradicionalista é o Piá do Sul, desde pequenininha, né? Claro. Eu nasci em Cruz Alta. Eu digo que eu tenho sangue um pouco na 9ª região. Fui morar porque meu pai ser militar, fui morar na 3ª região. Então, assim, ó, na 18ª ele foi Terra de coordenador. Érico Veríssimo, né? Exato, eu sou da terra né? Bem-vindo Tem à pedigree, terra né? de Érico Veríssimo. Tem pedigree, né? Quem bebe água da fonte, né? Então eu Lá da nasci lá. Cacimbinha. É verdade. Olha só, isso aí tem estudos temáticos, assim, o que faz Cruz Alta ser a terra de Érico Veríssimo mais do que Cruz Alta, propriamente dito, o peso da história, né? É verdade. Então vamos lá. Dona Luciana, a senhora dá um intervalinho a senhora dá um espacinho pro intervalo? Pode Mas, ser? claro, É? imagina. Eu já estava pensando nos Eu chamados imaginei, eu agora. vi que ela estava calibrando ali, tá fazendo a condução
na centralidade, olha a imagem aí, ó, tá lá na centralidade da condução, só vim aqui para contribuir com essa chamada para o intervalo, valorizar os anunciantes e principalmente encaminhar para o próximo bloco, essa frase aqui que eu trouxe para vocês aqui, que é o lema, né? Tema. Etnias do Gaúcho, Rio Grande, terra de muitas terras. Isso é enigmático, isso aí. Hã? Vamos destrinchar um pouco esse negócio aí. Eu vi que tu ia gostar, eu sabia que o Rodrigo ia gostar. Então tá, viram que eu deixei em maiúsculo ali, porque eu digo, olha aqui, isso aqui é enigmático, isso aí. O que eles estão querendo dizer com isso? Etnias do Gaúcho. Terra de muitas terras. Depois do intervalo. Imembuí, FM 101.9. Há 80 anos, amando essa cidade. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Na Pampeiro, Gol 1.0 MPI 2223, a partir de 75.830. Entrada de 50%, mais 35 parcelas de 760. Com a parcela residual do plano Sempre Novo, com taxa 0,99%. E com as 3 primeiras revisões grátis. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Balando, 1133 e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Chegou o Clube Muito Mais, Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 55996335761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. Construtora Jobim informa. Já estão à venda as salas profissionais do Cristo Rei, na esquina mais valorizada de Santa Maria. Condições de lançamento com desconto de R$ 288.000 por R$ 259.200. Entrada de 50%, mais 36 vezes e 10% nas chaves. A 2 quadras do Hospital de Caridade. Salas comerciais com garagem, estacionamento rotativo, hotel, salão para eventos, academia, restaurante e piscinas. Salas profissionais no Cristo Rei. Investimento sem comparação. Construtora Jobim. Fone 55 30 26 40 40. Colégio Fátima, berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Fátima, 70 anos trilhando o caminho da educação e da humanização. 70 anos sob a inspiração de São Vicente Pallotti. Faça sua capacitação profissional na Universidade Franciscana. Escolha entre diversos cursos rápidos com certificação. Aprenda novas habilidades e amplie seu horizonte de atuação profissional. Experimente a tradição de ensino UFN, em cursos com excelente custo-benefício e qualifique-se para melhores oportunidades do mercado de trabalho. Acesse ufn.edu.br e conheça nossos cursos. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio.
Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. É por isso que a Claro tem uma loja novinha no Santa Maria Shopping, com um atendimento preparado para ajudar e contar para você tudo sobre o primeiro 5G do Brasil e a internet em fibra com a maior estabilidade para a sua casa. Tudo isso e muito mais você encontra no Santa Maria Shopping, loja 101, bem na entrada do calçadão. Claro, você merece o novo. Nesta sexta-feira, teremos a inauguração de mais 2 unidades DSL Postos Daisy Santa Lúcia. Para comemorar, vamos receber os clientes com mimos, brindes e aquele atendimento top da nossa equipe. E tem mais! O Fiel DSL, que abastecer com o código do aplicativo nas novas unidades, concorre a 10 tanques de R$200 cada. Promoção do aplicativo somente para o abastecimento nos postos DSL Daisy Santa Lúcia, inaugurados até o dia 15 de setembro, na entrada da cidade, bandeira Santa Lúcia, e na faixa nova de Camobi, bandeira Ipiranga. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h49. 24 graus. Volta com Empreender com Sucesso especial às quintas-feiras com Nossas Raízes. Antônio Renato Salles vem assistindo. A Lisete Freire te mandando aqui. Estou muito bem representada aqui. Ok? Certo? Tá aí. A Lisete Freire se encaminhando, estou muito bem representada pela querida e competente engenheira Luciana Paola Camilotti. Antônio Renato Saidlecen está assistindo. E a Lisete nomeia aqui a participação do sociólogo Rodrigo Jardim, Carlos Flávio Barbosa, CF. A diretora cultural do Piá do Sul, Rose Mari da Luz Feltrin. A Josiana Piolt colocou aqui a Rose maravilhosa, super competente. Amo muito, sou fã da Rose. Olha só. A Lisete dá destaque também para a segunda prenda do Piá do Sul, prenda Mariana Schirmer Pigato. Gratidão aos patrocinadores do Empreender com Sucesso. Senita Dias está assistindo e também o Carlos Ciocari. Tá bem? Mandando um abraço para vocês. Então, vocês conduzem, é com vocês aí até as 20 horas com 15 minutos, porque tem o que vocês quiserem falar. E essa temática, esse enigma desse tema aí, que eu achei enigmático, viu? Muito rico. Não há nada de negativo. Não há nada de negativo no enigmático que eu estou dizendo. Pelo contrário, ele é riquíssimo a ser explorado. Exatamente. Mas, André, eu só vou aproveitar rapidamente. Inclusive no nosso vocabulário, uma vez uma incompreensão em diversos pontos do estado, as pessoas não sabem a qual você refere, né? Então isso mostra justamente assim, essa pluralidade. Nós somos 497 municípios e o pessoal comentou aqui no primeiro bloco, foi justamente essa questão também de buscar o espaço da escola para mostrar, né, o quanto esse resgate é fundamental. Porque hoje se fala muito, Luciana, em pertencimento. É ou não é? Exato. Verdade. Porque esse mundo globalizado, ele levou a alguns lugares, e nós vimos também esse movimento de massa, muitas vezes se deslocando por motivos mais diversos possíveis. E o Rodrigo fez uma referência aqui, e eu tive a oportunidade de morar no Mato Grosso, em Canarana, e lá é uma terra constituída, desbravada por gaúchos. O gaúcho sempre foi um desbravador também, né? Assim como foram os bandeirantes, São Paulo. Os gaúchos vão primeiro, fazem aquele movimento, e depois tem alguns grupos que os seguem. Tá? E nem sempre, claro, isso nem sempre conta com a simpatia de alguns grupos. Mas essa figura, que como foi dito aqui, que num determinado momento da história era vista como alguém, né, colocado de lado, não havia muito interesse, e foi justamente a necessidade de um grande conflito que ficou marcado, né, digamos, no nosso DNA, que fez essa mudança toda. O que nós podemos agora, quando comemoramos no dia 20 de setembro, esse corte na história
desse estado? Essa revolução farroupilha? Eu acredito que a Revolução Farroupilha, a gente fala tanto, é a mesma coisa que tu chega assim, eu vou homenagear aqueles antepassados, que morreram. Não, eles estão vivos, né, vivos em nós, porque essa cultura existe, porque eles abriram o caminho, e aí veio um somatório de várias etapas da vida, que foram difundindo, que foram divulgando e que a gente foi tomando conhecimento. Então, essa revolução, eu particularmente não acho, claro, triste numa parte do contexto que aconteceu, tantas mortes, tantas brigas, mas veio resgatar e como diz Sepete Araju, essa terra tem dono. Né? Então, a gente buscou para a gente esses ensinamentos. E hoje é isso que a gente preserva, sabe? Eu vou te dar um exemplo assim, bem prático, como a gente falou no MTG, na comunidade escolar. O prazer que dá tu chegar numa escola, sabe? E os alunos não saberem quase nada da nossa história. Quase nada dos nossos trejeitos, do nosso... por que o chimarrão é a bebida do gaúcho, quais são os símbolos, né? Não sabem cantar o nosso hino. E muitas coisas a gente se emociona quando lembra. De tu chegar em determinada... Vamos dizer bem claro, aqui o Padre Caetano. Quando eu ajudava eles voluntariamente, eu saía antes de ir no trabalho, sabe? Eu ia lá às 7 horas da manhã, chegava lá, ajudava, dava aula, mas porque eu amo isso. De fato, eu não posso guardar meus ensinamentos e não passar para alguém, né? Então vai ser em vão eu ter passado por aqui. Nós temos, acho que, um aluno aqui, né? Eu fui aluno, sou egresso do Colégio Padre Caetano. Mas o Padre Caetano, lá nos anos... Nossa, a gente criou a Semana Farroupilha no Padre Caetano. Quarta-feira à tarde, nos anos 80, existia um grupo de apresentação de danças gauchescas, que era um professor que dava as aulas, né? Então, o cotidiano de muitas crianças naquela época era de fazer... Eu era um dos meninos que dançavam lá, e à tarde ia para o sítio, né? E aí que vem toda essa vivência do campo e a importância do campo. Apesar de não estar na tradição gaúcha cotidianamente, mas ainda continua através da literatura, da música. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, Rose. Como está a música dentro dessas manifestações artísticas, né? Porque eu acho que uma das coisas mais belas da nossa cultura, hoje principalmente, com Marcelo Caminha, com outros... Tantos compositores. Com um músico que para mim é o maior do mundo, que é um rapaz ali de Santiago, chamado Gilberto Monteiro, né? Então, eu me lembro quando eu estava fora do Rio Grande do Sul, quando me dava saudade do Rio Grande, eu botava a expressão gauchesca, botava a música, o disco pra ti, guria, né? Então, assim, como é que está a música ligada dentro dos CTGs? Assim? Há uma organização com relação à parte eminentemente musical mesmo? Não, tu vai para um fandango, é um fandango as músicas bem campeiras, bem tradicionais. Existe o lado nativista, que é aquela música que tu escuta para ter, como eu digo, um alimento para tua alma, para te ficar, né, naquele momento que tu vai parar e pensar em algum questionamento que tu vai fazer festivais no estado, né, direcionado isso, para isso. E no próprio CTG, a música é um dos... Não tem, eu acho, lugar que não diga assim, que escutar uma bela música gaúcha. Claro, aqui eu não estou sendo bairrista de dizer que eu só gosto da música gaúcha. Eu amo, porque tu sair do estado e vir chegando no Rio Grande do Sul escutando uma música gaúcha te dá uma sensação muito boa, né? Uma emoção muito grande. A gente tem amigos e primos que dizem assim, só para dizer... Adoro a música de vocês. Não entendo nada, mas eu adoro. Não, claro, porque a terminologia, né? Teve fases assim que a música, os conjuntos predominavam mais para um estilo. Tu tinha mais campeiros, os conjuntos mais antigos, né? Lá os mirinhos, os Bertucci, que hoje não, mas os serranos, monarcas, João Luiz Correia, esses são mais aqueles autênticos
música raiz, aquela da, né? E os outros que às vezes eles trocam um pouco o estilo, mas não que venha a incomodar, vamos dizer assim. E hoje, por exemplo, é que o Adair de Freitas é um músico, um baita compositor. Nascido em São Gabriel. Nascido em São Gabriel e de Santana do Livramento, que é o patrono dos festejos farroupilhas. Sim. Então, como já houve o Gildinho dos Monarcas, então é uma valorização disso, porque a gente precisa juntar esses segmentos todos numa mesma comunhão. Já que você senão... citaste o Adair de Freitas, tem uma música dele que eu adoro, mas ela é carregada também de uma tristeza, porque se vê algumas coisas se perdendo, que é Deja Hoje. Eu já ia dizer Deja Hoje. Assim, ó, ela é emocionante, porque ela te transporta na relação tempo e espaço. Dentre tantos, assim, Conhece, eu Luciana? acho ele um compositor, Linda, né? ele é fantástico. Ele é aquele jeito sério, sisudo, mas ele é encantador. As letras, assim, Outra coisa. questão também que traz a ideia clara de que a cultura gaúcha brasileira ela é universal, muito poucas pessoas sabem, mas o escolhido o maior baterista do mundo há 3 anos atrás foi simplesmente o Kiko Freitas, né? Filho do nosso grande compositor, né? O Telmo de Lima Freitas. Né? O Kiko Freitas foi considerado o maior baterista do mundo em festival, né? Há uns 3 anos atrás. E ele iniciou dentro da própria música gaúcha, né? Revela todos. Tanto que tu pode perceber assim, ó, para quem tem muitos músicos que tocam para invernadas, né? E vão para outro segmento, mas onde nasceram? Sim. Dentro de uma entidade tradicionalista. É isso que a entidade proporciona, sabe? Então, se tu vai ver o legado de todas essas questões que um centro de tradições gaúchas consegue ensinar, consegue passar para o jovem, para a criança, até mesmo para o veterano, o xiru, é isso. Porque quantas oportunidades tu dá dentro desse segmento, entende? É criar lá uma amizade, tanta gente que é inibida, às vezes, eu não sei cantar, mas se descobre através do Taio Enarte, que é um festival amador, é causa, é poesia, é violão, é gaita de boca, é várias coisas que tem. E quantas pessoas se descobrem? A gente descobre valores incríveis. Não, exatamente, né? A música, ela também tá... É algo intrínseco também na parte das invernadas de dança, né? A parte das danças tradicionais. E também em um outro ramo, né? Digamos assim, da artística, que são os individuais, né? Que daí pega a declamação, Sim. pega o intérprete solista vocal, pega os instrumentos musicais. Então é algo assim muito, muito presente na nossa cultura, né? De diversas formas. Falando em declamação... Como a hora já está um pouco adiantada, né? Eu te prometi às 7h30, mas a gente tá tão gostosa essa conversa, o assunto é tão rico, é tão extenso, que a gente já está exatamente agora a 8h02. E a gente não gostaria de parar, mas a gente sabe que vocês têm um compromisso logo depois. E aí, hoje, eu trouxe, dentro dessa caixa, que está aqui na minha frente, um livro de poesias da minha avó Zenaira Castilhos de Barro, tá? Ribeiro de Castilhos, que era Corrêa de Barros. A minha avó escreveu um livro cheio de poesias. Eu gostaria muito, muito que a Mariana declamasse 2 poesias que eu gosto muito. Vamos começar pelo IP. Desculpa. Vamos começar pelo Cipreste. E eu vou contar o contexto dessa poesia e depois o IP, que é um pouco mais curtinha. Mas o Cipreste é a poesia que a minha avó escreveu para 2 ciprestes que ficavam na janela do quarto dela na fazenda. Vamos lá, Mariana. Ciprestes. Velhas árvores queridas da época feliz da minha mocidade. Velhos ciprestes amigos, testemunhas permanentes daquela felicidade. Quanta vez a sua sombra sentava alegre e faceira,
esperando ansiosamente que do campo ele voltasse. Nos dias tristes de inverno, ou nas radiantes manhãs das floridas primaveras, estavam sempre postados à janela, sempre aberta, do nosso tão lindo quarto. Com seus braços estendidos, suas raízes à mostra, a proteger-nos do sol, a proteger-nos do vento. Quantos anos são passados, velhas árvores amigas? Tantos anos quanto as rugas que em seus troncos se amontoaram. Ainda guardo, do meu jeito, em meu peito, uma infinita vontade de chorar, de rir, quem sabe, de embalar-me novamente no frescor da sua sombra. Gente, emocionante. Obrigada. Mas o não poema é lindíssimo, né? Não tem como eu não conseguiria lê-lo porque eu já estou engasgada. Porque muito a minha avó declamava com o chimarrão na frente da nossa casa, no entardecer. Ela tinha essas poesias, esses poemas escritos, e ela ia colocando a data, e este que tu leste é datado de outubro de 78. E vamos encerrar, então, o nosso programa com um poema que se chama IP, e que ele é uma homenagem à nossa bandeira brasileira. IP. Junto à estrada, tão longa em que viajo, me encanta a tua beleza de ouro iluminada. Me encanta a tua dourada floração, com teus ramos erguidos em oferenda a Deus. Num céu de azul anil e nuvens de branco algodão, tuas flores amarelas já caídas sobre a relva tão verde do verão representam a bandeira brasileira, desfraldada, majestosa e bela, na imensa grandeza deste chão. Muito bem, maravilha. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de declamar esses poemas. Lindíssimo na tua voz, lindíssimo. Parabéns. Não, e ficou não apenas lindíssimo, ficou eternizado agora. Exato. Eu agradeço essa oportunidade de declamar esses poemas, né? A gente está falando tanto em pertencimento, em raízes, e eu acho que essa é uma das formas mais singelas, né, da gente manter, expressar essa questão do pertencimento e do amor, né, que a gente tem esse laço familiar. Então, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos, uma honra recebê-las. E hoje também uma noite que podemos chamar de reminiscências e também de revelações, né? Porque tivemos revelações, porque é difícil falar da nossa cultura sem trazer momentos da nossa infância, né? De vivenciarmos todas essas belezas. E como trouxe a Luciana hoje nos presenteando, e depois a Mariana declamando, quantas pessoas têm obras dessas? E é isso que esse programa quer trazer aqui. Nós queremos trazer aqui pessoas que não são famosas. Famosas vão em outros programas também. Não que elas não possam aqui vir. Até tem um colega que eu brinquei hoje, viu, André, e ele disse que faria uma brincadeira, né? Eu disse, olha, cuidado, porque eu vou ter que revelar que tu és um gaúcho de apartamento, né? Não bota o pé na roseta, bota apenas no carpete, né? Usa polainas e outras coisas, e agora, como ele é ligado à parte do bem-estar animal, ele defende que a roseta seja substituída pelo pompom, né? Então, eu disse para ele, tu não liga que tu vai sofrer, né? Então a gente brinca, mas ele é uma pessoa que, inclusive, é um compositor, que é o Alexandre Soriano Caetano, nosso querido amigo Xandão Caetano, né? E ele também é compositor. É mesmo, né? Grande Xandão. É uma das figuras para trazê-lo aqui. Mas eu agradeço, imensamente, né? Foi extremamente enriquecedor. Rose, é um prazer conhecê-la. Seja muito bem-vinda. E como disse a Luciana, eu acredito que o Rodrigo também traz esse sentimento. Só uma perguntinha.
quando serão os bailes do Piá. Eu já ia deixar esse convite, agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui. Com certeza a gente sai daqui muito mais com as energias revigoradas diante de vocês. E eu agradeço bastante, isso é o mais importante. Mas convido, então, do dia 13 ao dia 20, nós inicia a nossa Semana Farroupilha no Piá, todas as noites tem janta. E dia 16 tem fandango com os serranos, né? Então estejam todos, dia 16. Exato, estejam lá, né? Depois reservamos a mesa. E a gente tem fandangos, como eu tô com o celular desligado, até eu não peguei ali a programação. Mas temos o fandango dia 19, depois tem no sábado, que é do Mirim, 17, que é a cargo da Invernada Mirim. Então, vamos ter... E todas as noites a gente tem janta. Será um prazer recebê-los todos lá. Ali nas redes sociais do Piá, no Instagram, CPF Piá do Sul Oficial, vão ter todas as informações, né, sobre a no programação. No Facebook também. Nos sigam. Vocês vão estar sempre... E participem também. Vai ser um prazer. Temos agora em novembro o Fest Chiru. Muito interessante vocês irem assistir. Né, vem muitas invernadas de várias localidades, né? Então é um festival. Tivemos o Fest Mirim e agora vai ser o Fest Chiru. Muito interessante de ir assistir. Só para fechar, o melhor título de música que existe na face da terra é do nosso finado e grande Gildo de Freitas, né? Homem feio e sem coragem não possui mulher bonita. É isso aí. Sensacional. Que maravilha. Então, encerramos hoje o nosso programa Nossas Raízes, com duas representantes de raízes profundas da nossa terra, carregadas de história, de conhecimento. Nós só temos a agradecer por todas as informações e a satisfação de saber que as nossas tradições são preservadas. Muito obrigada. Obrigada, por nós favor. agradecemos. Olha só, a gente quando escreveu lá atrás, junto com a Lisete, olha só que a gente escreveu lá no começo, que vocês avaliaram ainda para Nossas Raízes, que é o programa, quer dar visibilidade às vozes que ecoaram sonhos e deixaram legados profundos e sólidos. E das vozes do momento, que representam o povo deste chão. Vocês viram o que é o propósito de uma coisa e como vai se alcançando? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Que maravilha. Tu acha que etnia, o que tem a ver etnia? Tem a ver essa junção de... A junção do indígena, formação, né? Do minuano que habitava aqui, né? Do charrua, do paulista de Sorocaba que veio buscar o gado da redução jesuítica que não existia mais por conta do tratado entre Portugal e Espanha, dos imigrantes italianos e alemães e poloneses e tantos outros, né? O gaúcho é isso. Sabe, os negros, deixa eu dizer vieram, aqui, ó. Meu pai de aniversário ontem, Luiz Lourenço Godóis Vargas. A mãe negra, que não seria Godóis, seria Godoy, da África francesa, né? Seria Godoy. E o Vargas, tá aqui o cabelo, fica arrepiado fácil. Do charrua. Do charrua uruguaio. Dali. Atravessa aqui a cavalo, vem aqui, encontra a negra, forma essa mistura. Do açoriano, né? Aí o cara diz assim, vem cá, o que é negro, o que é? Não, é pardo, é essa formação étnica do gaúcho. Isso aí. Fantástico. Isso aí são os etnias. E aí você mistura da minha raiz familiar, que o tataravô veio dos Açores, né? Se chamava Olavo Jardim. Isso aí também, olha. Aí vem outra parte da família dos alemães, que veio um alfaiate de Berlim, né? Que vem pra cá, quando nem era Alemanha ainda, né? Sim. E aí vai misturando, quando você vê. E temos uma sangue farroupilha aqui na mesa. Eu sou tátara, neta do Serafim Bravo. Isso aí. Olha aí. Né? Serafim Bravo. Ontem nós entrevistando o herói de 3 guerras, né? Famoso, tá nos livros, né? A bravura dele, tanto que foi chamado Serafim Bravo. Derrotou Solano Lopes. Então, Francisco Solano Lopes.
Derrotou um na ditador. Guerra do Paraguai. Senão nós seríamos, né, terra com língua espanhola, né? Não haveria fronteira. Não daria haveria, exatamente. É isso aí. Ontem, entrevistando o Rodrigo Olmedo Ribas, novo presidente da Cacisp, lá pelas tantas ele disse, não, eu digo, que bom que está com esse entusiasmo, mas não, isso é uma honra ao meu bisavô, Manuel Ribas. Eu digo, mas o cara do Maneco. É isso aí. Tu vê como são as coisas? Então, quem sabe da sua história consegue dizer com honra. Com honra, como a senhora disse, não estou aqui por acaso. Você está trazendo uma vertente. Costuma também se dizer que nós hoje, né, estamos aqui porque fomos carregados nos ombros desses gigantes que formaram esse estado. Verdade. Eram bravos. Por isso que esses documentários, essas minisséries, né, são tão enriquecedoras e com tanta audiência, né? Que as pessoas vão lá e se veem. Mas era assim? A nossa história é muito linda. Ela é muito linda. Os nossos costumes são fortes. Muitas. Realmente a gente tem raiz. Né, tem muita coisa para ser contada. Olha aí. Por isso, hoje não é o último dia de vocês estarem. Com certeza. Vamos continuar. 20 horas com 14 minutos. Parabéns para vocês que conseguiram fazer o programa aí diretamente. A Lisete Freire te manda mais uma vez um grande abraço. Muito feliz do programa ter sido realizado e principalmente da forma como foi realizada hoje. Parabéns mesmo. Obrigado pela visita aqui até a rádio. Que ainda tem compromissos na noite. Que gente atarefada, hein? Olha só, rapaz. Então tem um bom trabalho e depois um bom descanso. E obrigado para vocês que nos ajudaram a fazer mais um programa. O chefe Alcides Henrique Zap estava assistindo e cumprimentando aqui o programa. Obrigado. Obrigada. Vitor Eliezer, no intervalo e depois a gente continua na reta final, tá bem? Imembuí FM. Com você fortalecendo a nossa marca, nos aproximando ainda mais da comunidade.